Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Fugitivo da polícia é preso ao buscar refúgio em distrito policial de Goiânia. Policiais são detidos acusados de formar grupo de extermínio que atuava em Rio Verde. Goianienses começaram o dia com pouca visibilidade. Neblina chamou a atenção de quem saiu cedo de casa nesta quinta-feira. E ainda, a prefeitura começa a força-tarefa para retirar lixo acumulado nas ruas de Goiânia. Hoje é quinta-feira, 13 de março de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. E o dia amanheceu com uma forte neblina em Goiânia nessa quinta-feira. Até o aeroporto da capital teve que ser fechado por causa do mau tempo. Uma forte neblina mudou a paisagem de Goiânia na manhã desta quinta-feira. A Avenida Rio Verde, uma das principais da região do Faisalville, ficou sem visibilidade. A neblina também provocou transtornos para motoristas que tiveram que circular com velocidade reduzida, aumentando o tempo do percurso. E a quantidade de lixo acumulada pelas ruas de Goiânia desde o início desse mês fez com que a Comurg criasse uma frente de trabalho para a limpeza da cidade. A ação começou hoje nas imediações do setor União e deve envolver mais de 7.000 trabalhadores. Cerca de 7.000 funcionários da Comurg participam da força-tarefa para limpar a cidade. A ação acontece após o acúmulo de lixo doméstico na última semana por falta de caminhões compactadores da empresa metropolitana, que paralisou o serviço por falta de pagamento. O objetivo é colocar dentro da normalidade a limpeza da cidade em até 5 dias. A média nossa aí é 38 mil toneladas de lixo, com mais aquilo que está acumulado, que chega a ser 25% a 30%, então nós vamos aí coletar uns 45 mil, de 45 a 48 mil toneladas de lixo. Neste primeiro momento, cerca de 300 bairros recebem o mutirão de limpeza. São colocados à disposição da coleta de lixo 43 caminhões compactadores, 52 caminhões caçamba e 32 de carroceria. Uma tenda com toda a estrutura aos funcionários está instalada na Vila União, com lanches, café e água, além dos servidores administrativos que estarão dando suporte logístico às equipes que estarão fazendo a limpeza das ruas e avenidas de Goiânia. Todos estão convidados a nos ajudar a fazer essa força-tarefa em Goiânia para que a gente possa concluir o lixo domiciliar no máximo em 5 dias. E um caso inusitado chama a atenção da população de Goiânia. A Polícia Civil prendeu na tarde passada um traficante que buscou refúgio no distrito policial. Acompanhe a matéria. Após denúncia anônima, os policiais civis da DENARC deram início às investigações e prenderam Marcos Roberto Gomes Heleno, de 35 anos, por tráfico de drogas. O acusado foi localizado pela equipe policial, como mostram as imagens feitas por um policial civil. No momento em que realizava entregas de droga, foi abordado e empreendeu fuga. Após intensa perseguição, Marcos Roberto parou o carro aqui, na porta do 15º Distrito Policial, para pedir ajuda. O que ele não sabia é que era a própria polícia atrás dele para prendê-lo. Nós acreditamos que pelo fato de nós trabalharmos de forma disfarçada, de forma velada, e a nossa viatura descaracterizada, ele achou que poderia ser uma gangue rival, outros traficantes que têm guerra com ele, e por esse motivo ele se abrigou e acabou o rato entrando na ratoeira. Com Marcos Roberto, a polícia apreendeu 3 quilos de ácido bórico, um vidro de éter, porção de maconha, celulares e um revólver 38, munições e algumas cápsulas deflagradas. O acusado não tinha passagens policiais e era responsável pela distribuição de cocaína no bairro Goiá. As informações que foram nos repassadas há 30 dias que ele trabalhava no bairro Goiá, era um dos braços direitos de um dos traficantes da região, né, e também das adjacências. É um traficante médio para alto traficante e trabalhava ali, era respeitado na região.
No mesmo dia, em uma outra investigação de sucesso, policiais da DENARC prenderam Marcelo de Jesus, de 27 anos, e Fernando Magalhães de Biagi, de 23. A dupla foi abordada no momento em que Marcelo, que veio de Brasília, pegava 10 quilos de maconha de Fernando. Esses dois indivíduos, um deles veio de Brasília, justamente para buscar 10 quilos de maconha a pedido de um preso aqui do sistema prisional. Nós já estávamos investigando e nós conseguimos lograr êxito no momento da entrega dessa maconha, ali no setor Garavela, em Aparecida de Goiânia. Fizemos a prisão dos dois, a apreensão dessa maconha que vocês estão vendo aqui, e foi mais uma prisão também na tarde e noite de ontem, e logramos entre mais 2 traficantes. Então, esse saldo de 3 traficantes presos à disposição do Poder Judiciário. E 3 rapazes foram presos hoje em uma operação do grupo de rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar. Toda a ação foi filmada pelos policiais. Do alto, os policiais do GRAER acompanham o veículo em que os homens estavam. Observe que eles param o carro e descem. É possível ouvir a ordem para os suspeitos se deitarem no chão. Deita no chão! Após render os rapazes, a patrulha aérea orienta a equipe em terra a se aproximar. Os jovens são algemados e o helicóptero se aproxima do solo para que um policial desça e vá até os suspeitos. Os homens são acusados de diversos roubos e furtos a residências na região noroeste de Goiânia. Eles foram identificados como Paulo Henrique Teodoro da Silva, de 21 anos, e o Everson Guimarães Alves, de 19. O terceiro preso é um menor de idade de 15 anos. Diversas vítimas compareceram ao local da abordagem e reconheceram os objetos furtados e o veículo que também era produto de crime. Vereadores da capital pedem ao Tribunal de Contas do município que investigue a declaração dada pelo secretário municipal de Finanças, Cairo Peixoto, confirmada pelo prefeito Paulo Garcia sobre os recursos de fundos municipais, incluindo da Previdência, para pagar contas. Para trazer mais detalhes dessa representação, converso agora com o vereador Giovanni Antônio do PSDB. Vereador, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite a todos que nos assistem, o prazer é nosso. O que foi dito pelo secretário de Finanças, vereador? A realidade veiculou no jornal de circulação diária, jornal impresso da nossa capital, no último domingo, uma matéria acerca da real situação financeira do município de Goiânia. E nessa matéria, o atual secretário de Finanças, recém-empossado, Cairo Peixoto, coloca lá com clareza e de forma destacada que foi feito, inclusive, maquiagem nas contas públicas com a utilização de recursos de fundos para diversos pagamentos, incluindo pagamento de folha de pessoal. E, que é mais grave, recursos de fundo da Previdência, inclusive, recurso do fundo da Previdência dos servidores, que não pertence à prefeitura, porque esse recurso que é descontado, o chamado consignado, é do servidor. Ele é descontado no contra-cheque do servidor e ele tem que ser repassado a cada mês, cada momento que é descontado, para o Instituto de Previdência dos Servidores, que é a garantia da aposentadoria futura de todos os servidores públicos do nosso município, que é o regime próprio de Previdência. Mas o secretário colocou essa matéria e, na ida do prefeito ontem até aquela casa, ele foi indagado e confirmou que houve mesmo essa utilização dos recursos do fundo, inclusive colocando que não há impedimento para que possa se fazer isso, coisa que nós não concordamos. Por isso, recorremos ao Tribunal de Contas do município para fazer uma representação para que possa investigar, mesmo porque recurso do fundo, ele tem verba destinada, específica. O recurso dele é para verba específica, é como se fosse uma verba carimbada. Então, não é de bom grado que o poder público possa estar utilizando ele de forma indevida. E quando o prefeito coloca que não tem impedimento, desde que ele seja reposto no tempo hábil, não foi também, se for o caso, não foi reposto em tempo hábil, porque a matéria que consta do jornal, na afirmação do próprio secretário, é que a reposição se deu no final do mês de fevereiro.
o ano fiscal se encerra em dezembro, então não foi feita a reposição também no período hábil. Então nós estamos solicitando ao Tribunal de Contas do município, que é um órgão auxiliar da Câmara Municipal na investigação das contas do município, que possa estar verificando essa situação. Vereador, inclusive essa reunião em que o prefeito Paulo Garcia apresentou, fez a prestação de contas, que ocorreu em uma sala de comissão lá da Câmara Municipal de Goiânia, foi bem calorosa, né? Vários questionamentos por parte de alguns parlamentares. Além disso, tudo que nós colocamos, que o senhor colocou, algo mais chama a atenção no que o prefeito deixou para vocês nos dados ou até mesmo nos relatos? Bom, ele assumiu, né, que passa por dificuldades financeiras graves o município de Goiânia, mas, como sempre, e ele se coloca todas as vezes que vai prestar conta do quadrimestre da execução fiscal orçamentária naquela casa, que é uma obrigação constitucional, a cada 4 meses ele tem que ir lá prestar contas, ele sempre na sua postura de arrogância, né, numa fala carregada de ironia, às vezes até mesmo algum cinismo nas suas colocações, e divagando, não respondendo o que os vereadores o questionaram acerca de várias situações preocupantes hoje que ocorrem e acontecem no município de Goiânia. E nós fizemos até mesmo um relato breve, né, que hoje a cidade está muito mal cuidada. Nós acabamos de ver reportagem agora, ainda há pouco, da situação do lixo acumulado no município de Goiânia. Ruas esburacadas, iluminação precária, não faz a manutenção das praças e dos parques, dos logradores públicos de uma forma geral aqui no nosso município, o que é o serviço essencial básico. E na reportagem que saiu também acerca das finanças do município, falou que diminuiu os recursos para o custeio e manutenção da cidade. Nós questionamos a ele se isso de fato iria ocorrer, ele divagou, não respondeu a pergunta, perguntamos sobre essa questão do fundo, com a utilização do fundo da Previdência, que é o mais grave, porque está utilizando o fundo que é do servidor e é uma apropriação indébita, isso constitui uma apropriação indébita, isso é roubo, não pode ser feito. Infelizmente também não respondeu. Perguntamos sobre a questão da mobilidade urbana, inclusive com decisão judicial do doutor Jerônimo, da 2ª Vara da Fazenda Pública, que exigiu e paralisou edificações de Goiânia, que não foi exigido o estudo de impacto de trânsito e vizinhança para a construção de macros empreendimentos residenciais que são impactantes para o trânsito. E ele também, da mesma forma, não respondeu. Embora tenha assumido a dificuldade financeira, mas deu-se a entender e percebeu na sua participação lá que parece que a cidade está bem, está normal. E ele tentou transmitir isso. Não teve a humildade de assumir que a cidade passa por problemas graves, não só a dificuldade financeira, mas na condução de manutenção de obras e serviços que devem acontecer de forma rotineira e tinha que ser, inclusive, planejada essas ações. Infelizmente, ele me deixou transparecer que a cidade está tudo normal. Bom, de maneira democrática, o espaço também está aberto. O prefeito Paulo Garcia, sobre tudo isso foi colocado aqui no Jornal da Fonte pelo vereador Giovanni Antônio. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. Me coloco sempre à disposição. E o idoso foi agredido durante um assalto em Caldas Novas. 2 suspeitos foram presos. Policiais civis de Caldas Novas prenderam uma dupla acusada de roubar e agredir um idoso de 78 anos. O aposentado João Fagundes Fernandes foi vítima de roubo na noite do último dia 5, ocasião em que também foi agredido. Com base nas informações que prestou no momento da ocorrência, a polícia conseguiu identificar Rosilei Lobo de Menezes, que apontou o comparsa Rondiguel Ferreira de Souza. Os dois estão detidos na delegacia de Caldas Novas. Eles confessaram o crime e disseram que utilizaram o dinheiro obtido no roubo para fazerem o uso de drogas. E 4 policiais militares foram presos em Rio Verde. Eles são suspeitos de fazer parte de um grupo de extermínio que agia na região. Policiais da Força Nacional desarticularam um grupo de homicidas formado por policiais militares da cidade de Rio Verde. 4 mandados de prisão preventiva foram cumpridos na última quarta-feira. Os cabos da PM Roberto Caetano de Souza, Rones Cruvinel de Melo e Nelson Balbino do Sacramento e o sargento Manuel Messias de Oliveira foram presos pela participação direta em pelo menos 3 homicídios. Há o envolvimento de algum desses policiais com um traficante de drogas, recebimento de valores financeiros para favorecer o tráfico de entorpecente. Então, alguns traficantes que se recusou a pagar esse valor foram executados por algum desses presos hoje.
Além de homicídio, os policiais militares são acusados de cometerem crimes de extorsão seguida de morte e comércio ilegal de arma de fogo, entre outros crimes praticados no município. 197 homicídios que ocorreram aqui na capital e região metropolitana e no município de Rio Verde estão sendo investigados pela Força Nacional. Desses, 60 inquéritos já foram concluídos. Mais de 45% dos casos tiveram envolvimento de policiais militares, o que dificultou as investigações. Até então, 30 pessoas foram presas, entre elas 11 PMs, 9 deles de Rio Verde, 2 agentes penitenciários, uma advogada e um empresário. Essas pessoas têm uma facilidade de esconder prova, de modificar a cena do crime, que o local de crime é o mais importante no crime de homicídio, e muitos desses locais são adulterados. Isso dificulta a investigação no decorrer dos dias, no decorrer dos meses e dos anos. Então, o silêncio também que impera, eles colocam, eles ameaçam as pessoas, testemunhas. São pessoas que sabem como elucidar os crimes e, portanto, vão saber como ocultá-los. Então, isso traz para nós uma dificuldade muito maior na investigação, e a Força Nacional, com a sua qualidade e com a força que vem empreendendo na elucidação desses crimes, vem conseguindo alcançar êxito já bastante significativo até o presente momento. Pois é, e para nos informar sobre as providências que estão sendo tomadas com relação a essa situação, eu converso agora por da Polícia Militar de Goiás, Coronel Vitor Hugo Benevides de Souza. Coronel, boa noite. Boa noite. Coronel, o que é que vocês levantaram até agora sobre essas investigações, sobre o que foi colocado sobre esse suposto grupo de extermínio na cidade de Rio Verde? Na realidade, a participação da polícia se iniciou com o cumprimento do mandado judicial. Veio a notícia, nós preparamos as equipes para o cumprimento do mandado e ele foi executado na madrugada, quase amanhecendo o dia de hoje, na cidade de Rio Verde, os policiais que são acusados foram destinados aqui para Goiânia, no presídio militar. Agora, quais serão as providências tomadas a partir de agora por parte da Polícia Militar pela Corregedoria? Por exemplo, como que fica a situação desses suspeitos? De imediato, vocês já estão sabendo, eles estão afastados do serviço policial militar e recolhidos, estão em reclusão, né, por um mandado judicial, que é uma prisão preventiva, ok? Eles ficaram afastados dessa maneira e, paralelamente e residualmente, haverá a instauração de um procedimento interno para poder apurar a questão de suposta quebra de ética ou questão moral dentro da categoria. É a primeira vez que isso ocorre ali na região de Rio Verde, Coronel, ou já ocorreu outras vezes envolvendo militares, supostamente? Em tese já aconteceu alguns casos, né? Já ocorreu sim. Isso pode acontecer. Isso no Estado, às vezes acontece um desvio de conduta e outro, e a Corregedoria está aí para estar coibindo e responsabilizando as pessoas que insistem nesse tipo de conduta. Agora, para esclarecer para o nosso telespectador, o que acontece com um policial militar quando se realmente é comprovado a participação dele em crimes dessa magnitude? Ele apenas responde internamente, processos internos dentro da corporação, ou ele pode ser preso, condenado, etc.? Não, a questão criminal, ela é verificada sempre pela justiça. Agora, residualmente, os procedimentos que são instaurados e são comprovadamente confirmados por denúncia ou por representação das vítimas ou por ação ministerial, Ministério Público, ou por qualquer órgão que for, o policial militar que se envolve nesse tipo de coisa, ele pode ser penalizado desde prisão até a pena capital, que é a perda do cargo, né? Agora a PM, ela pretende tomar algum tipo de atitude para beneficiar as famílias atingidas, Coronel? Olha, isso aí é uma questão que eles devem pleitear. Se eles virem que é um direito dessas pessoas, né, eles têm que correr atrás e procurar os seus direitos. Com certeza o Estado vai estar atento a todas essas questões, com certeza.
Eu agradeço a participação do Corregedor-Geral da Polícia Militar Goiana, Coronel Vitor Hugo Benevides de Souza. Coronel, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado, um grande abraço. Até mais. E agora nós vamos à redação saber das últimas informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Eu venho trazer notícias sobre a Clínica de Estética de Jataí, interditada na última segunda-feira por ter causado queimaduras em pelo menos 13 pessoas da cidade, durante sessões de bronzeamento. A dona da clínica prestou depoimento e disse ao delegado que o estabelecimento funciona há 2 anos no mesmo local. Ela afirmou também que ficou espantada com os resultados negativos. Das 13 vítimas do procedimento, 7 já haviam se procurado a delegacia de Jataí e prestado depoimento. A maioria apresentava bolhas e feridas nas costas e nas pernas. Volto com você, Segismar. Ok, Cristiane Rodrigues, muito obrigado pelas informações. Fotógrafa goiana registra as cicatrizes, a beleza e a coragem de mulheres que, de uma forma ou de outra, tiveram sua autoestima abalada. O projeto faz parte das comemorações do mês dedicado à mulher da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Há 12 anos, Kika de Castro fotografa mulheres com deficiência. No estúdio fotográfico, ela ressalta a beleza das modelos, despertando o charme em cada uma. Para ela, o sucesso do trabalho está no tratamento sem distinção. Eu não costumo separar, eu costumo dizer que, nós procuramos a igualdade, então eu trato elas com naturalidade. A gente quer ser tratada da mesma forma como todo mundo. Então eu não costumo dizer que são mulheres especiais. Eu trabalho com elas como qualquer outro tipo de mulheres. Eu trato todo mundo de igual para igual, que é isso que a gente procura. Aos 52 anos, Dona Iraci sofreu um acidente de carro. Como consequência, precisou ter parte da perna direita amputada. Ela conta que a notícia foi chocante, a adaptação dolorosa, mas cheia de lições de vida e superação. No começo eu me baqueei um pouco, mas eu consegui superar e levantei a cabeça e falei, isso não é nada perante uma morte, né? Então, se eu estou aqui é para mim desfrutar mais da minha família, das pessoas que me cercam, né? E viver feliz. 8 anos após o acidente, ela se sente totalmente restaurada. As fotos são para mostrar que a deficiência não impõe limites ou a detém de assumir a própria vida. Tem gente que reclama da vida porque cortou o pé, cortou o dedo, porque não conseguiu fazer aquele negócio. Não é assim, eu desse jeito aqui sou feliz, eu realizo tudo que eu tenho que realizar. Eu pego o ônibus, vou onde quero, né, porque minhas filhas trabalham, posso ficar dependendo delas, né? Mas com 60 anos eu dou graças a Deus de estar assim. Sueli se entusiasmou com as fotos. Acima do peso, ela enfrenta problemas na hora de comprar roupas para ocasiões especiais. Situação que, com o talento, ela tira de letra. Eu gosto muito de cores, eu gosto muito de estampas. Mas gordo não usa estampa, gordo não pode isso, eu posso tudo, tá? Porque eu mesmo confecciono as minhas roupas e do estilo que eu quero, sabe? E com o meu designer, né? E com o modelo que eu faço, quero e gosto. A gente não vive numa sociedade onde todo mundo é padronizado. A gente vive numa diversidade. Pessoas com e sem deficiência, elas não são rotuladas, elas não são iguais, elas são diferentes. Então a sociedade precisa aprender dessa diversidade. E cada pessoa tem a sua beleza. Bacana esse projeto, né? E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Mais notícias ao 12h45 de amanhã no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até lá.